Urgente, a verdade oculta sobre meu filho foi revelada por meu advogado. Uma desculpa inesperada. Ana estava na cozinha, cercada pelos cheiros intensos de alho e cebola fritando, quando a campainha tocou. Ela abria um envelope trêmula, suas mãos suadas traçando cada letra da carta. O advogado de Lucas dizia que seu filho estava sendo acusado de um crime que ele jamais teria cometido. O coração dela parou por um segundo, e ao mesmo tempo parecia que 1000 sentimentos a atravessavam como flechas. A ideia de que o menino que criará com tanto amor e esforço pudesse ser julgado assim a devastava. Olhares suspeitos da vizinhança já pesavam sobre ela, cada um como uma pedra fria empilhada em seu peito. Enquanto lia, a angústia se transformava em um turbilhão de emoções. Lembranças de Lucas quando pequeno, correndo pelo quintal e rindo, invadiam sua mente. Como aquele garoto sonhador podia estar nas garras de um sistema que muitas vezes não via além da aparência? Ana se viu envolta em um manto de desespero e confusão. A palavra criminoso ecoava em sua mente, e o sentimento de traição partia seu coração em 1000 pedaços. O que os outros vão pensar de mim? Sua coletividade, seu lar, tudo que sempre valorizara parecia desmoronar. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Depois de um dia inteiro imersa nessa tempestade emocional, Ana decidiu que precisava conversar com Lucas. Encontrá-lo naquele ambiente pesado tornou-se um desafio. O jovem, envolto em seus próprios dilemas de idealismo e ativismo, havia entrado em um movimento que lutava contra as desigualdades da comunidade. E isso a pegou de surpresa. Como pôde não perceber? A dor em seu coração expandia, misturando orgulho e medo. Lucas acreditava que estava fazendo a coisa certa, mas não via o quanto esse caminho poderia machucar os dois. Os olhos de Ana encontraram os de Lucas em um momento silencioso, os 2 parâmetros de um amor que pulsava no ar. Ao se sentarem lado a lado, a tensão era palpável. Ele com seus ideais de mudança, e ela com a fragilidade de uma mãe tentando proteger o filho em um mundo dominado pela injustiça. Mãe, eu só queria um futuro diferente, ele sussurrou, e ao ouvir aquelas palavras, a corrente que antes aprendia começou a se desfazer. Ana percebeu que a luta não era só de Lucas, era deles, e juntos teriam que enfrentar isso. Com lágrimas nos olhos, um novo entendimento brotava entre os dois. O amor poderia superar a dor, a confusão e a rejeição. Mas a pergunta persistia no ar. Seriam eles fortes o suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? Ana sentia seu coração pulsar com a incerteza, mas naquela conexão sincera, uma centelha de esperança iluminou o caminho que ainda parecia sombrio. A vida deles estava prestes a mudar, e a jornada de mãe e filho estava apenas começando. Ana respirou fundo, tentando apaziguar a tempestade dentro de si. Era hora de agir. O sol se punha, e a luz laranja envolvia a sala, trazendo um calor confortável, mas sua mente estava em um ciclo frenético de pensamentos. O que ela poderia fazer por Lucas? As dúvidas assombravam sua mente como sombras alongadas na luz do crepúsculo. Ela se levantou, decidida a buscar respostas. Nós precisamos descobrir quem realmente está por trás disso, murmurou para si mesma, acordando um instinto de luta que até então permanecia adormecido. Durante anos, ela havia dedicado sua vida a criar Lucas da melhor forma possível, e agora, como poderia deixá-lo enfrentando isso sozinho? Ana decidiu que era hora de encontrar o advogado. Precisava entender todos os detalhes, cada minuciosa peça do quebra-cabeça que poderia ajudar seu filho a limpar seu nome. Com o coração acelerado, pegou a bolsa e saiu, determinada a desvendar a verdade. A cidade à noite tinha uma atmosfera diferente. As luzes das ruas criavam um contraste intenso com a escuridão, refletindo as incertezas que permeavam sua vida. Ao chegar ao escritório do advogado, um aperto no estômago a fazia questionar se estava mesmo pronta para encarar o que viria a seguir. Dona Ana, que bom que você veio, cumprimentou o advogado, um homem com traços simpáticos, mas que trazia nas expressões um peso invisível. Assim que se sentou, foi inundada por uma torrente de informações. O advogado explicava que as evidências eram frágeis e que a acusação se baseava em testemunhos contraditórios. Mas, como sempre, havia uma verdade oculta. O problema é que alguém tem interesse em prejudicar o seu filho.
Isso vai muito além da simples acusação, disse o advogado, olhando nos olhos dela. Aquelas palavras cortaram-se como uma lâmina. Quem poderia querer machucar Lucas? Uma onda de preocupação invadiu seu ser. Ela imaginou os rostos de pessoas que conhecia. A comunidade onde sempre viveram. Seria alguém próximo? A ideia de que um traidor se escondia entre eles foi como um balde de água fria. Precisamos encontrar essa pessoa antes que eles possam fazer mais estragos, disse Ana, determinada. Voltando para casa, as dúvidas davam lugar à frustração. Como conseguir descobrir a verdade? Preciso de aliados, pensou. Seria possível que outras mães também tivessem passado por situações similares? O desejo de conectar-se com outras vozes e histórias pulsou forte em seu peito. Ana criou coragem e começou a buscar formas de se envolver em grupos que lutavam por justiça. Tubulações de esperança começavam a se abrir à sua frente, como um caminho iluminado. Seu coração pulsava no ritmo da coragem, e a cada passo que dava, sentia-se mais forte para enfrentar a tempestade. Naquela noite, enquanto a cidade repousava sob um manto de silêncio, Ana se deitou com uma pergunta ardente em sua mente. Até onde estou disposta a ir por Lucas? Naquele momento, ela sabia que a luta apenas começava e que cada verdade descoberta agregaria um novo tom à sua história. Com um torpor de determinação no peito, Ana se preparava para a batalha. Mas o que mais ela descobriria sobre as motivações por trás da acusação? As peças do quebra-cabeça começavam a se movimentar, e a sensação de que algo estava prestes a ser revelado deixou seu estômago repleto de ansiedade. Ana acordou com a luz do dia filtrando-se pelas cortinas da janela. O sol não trouxe apenas a luz, mas uma nova determinação. Ela se espreguiçou e, em um gesto reflexivo, tocou a foto de Lucas na mesa de cabeceira. Ali ele sorria inocente e feliz, como se nada dissesse respeito às sombras que agora pairavam sobre ele. Eu vou lutar por você, filho, prometeu em um sussurro. Após um café rápido, Ana se sentou diante do seu computador. A tela brilhante refletia a sua urgência. Precisava encontrar respostas. Começou a buscar grupos de apoio na internet, comunidades onde mães compartilhavam suas experiências e se ajudavam mutuamente. Com cada clique, ela se sentia um passo mais perto de desenvolver uma rede de solidariedade. A esperança crescia como uma flor em um deserto. Ao longo do dia, ela lembrou de cada conversa que tinha tido com os vizinhos, os idosos do bairro, as mães que encontrava na escola. Havia algo ali, um eco de histórias não contadas que poderiam ajudá-la. No fundo, a sensação de que Lucas não era o único em apuros a motivou ainda mais. Ana decidiu que não bastava apenas buscar informação, precisava agir. A primeira parada era o parque onde as mães costumavam se reunir. Ali, elas falavam sobre tudo, desde a troca de fraldas até dificuldades em suas famílias. Quem saberia melhor do que elas? Durante a caminhada, o coração pulsava forte, misturando ansiedade e determinação. O parque estava mais movimentado do que o normal. Crianças corriam, mães conversavam, e aquele som de risadas alheias parecia ao mesmo tempo reconfortante e distante. Quando chegou, sentou-se em um banco e logo foi abordada por Maria, uma amiga antiga. Ana, há quanto tempo? Como estão as coisas, querida? A forma preocupada de olhar de Maria fez com que Ana hesitasse em responder. Na verdade, estou passando por um momento difícil com o Lucas. A palavra difícil parecia insignificante para descrever o que realmente sentia, mas era tudo o que conseguiu verbalizar. Você pode contar comigo, sabe disso. O que houve? Maria a encorajou, sua voz suave como um abraço. Ana decidiu abrir seu coração. Contou sobre a acusação sobre o advogado e a sombra que se aprofundava em suas vidas. Para sua surpresa, as outras mães que estavam ali se juntaram à conversa, compartilhando histórias próprias de injustiças e traições. A empatia no ar era palpável e, com o passar do tempo, um sentimento de esperança começou a brotar entre elas. Um dos relatos mais tocantes foi de Lúcia, cuja filha também havia enfrentado uma fase complicada na escola, envolvendo fofocas que quase arruinaram sua reputação. Os ciclos de mentiras podem ser quebrados. Só precisamos da coragem para expô-los à luz, disse Lúcia, com fervor. As palavras dela ecoaram na mente de Ana. O que poderia ser mais poderoso do que unir forças? Esse era o primeiro passo. Nós podemos fazer algo a respeito. Provar que a verdade sempre encontra um caminho, decidiu em voz alta, olhando nos olhos de todas as mulheres. O sentimento de coletividade trouxe um novo significado à sua luta. Elas concordaram em se reunir mais vezes, compartilhar informações e juntas, tentar encontrar a verdade oculta atrás da acusação de Lucas.
A união era tudo que Ana precisava para vislumbrar um fio de esperança. Ao voltar para casa, Ana sentia-se mais leve. Ela sabia que a batalha estava longe do fim, mas agora contava com uma rede de apoio. A verdade não pode continuar enterrada, pensou, determinada. Enquanto fechava a porta de casa, seu telefone vibrou. Um SMS do advogado. Precisamos conversar urgentemente. Uma nova pista apareceu. A respiração dela embargou. O que a nova pista poderia revelar? A verdade estava tão perto, e Ana sentia que a batalha estava apenas começando. Ana sentou-se na mesa da cozinha, o coração acelerado. As palavras do advogado ecoavam em sua mente, insistentes. Precisamos conversar urgentemente. Ela não conseguia tirar a ansiedade do corpo, sentindo como se cada segundo arrastasse. A luz da tarde filtrava-se pela janela, mas essa claridade não iluminava seus pensamentos. Enquanto esperava pela ligação, Ana pegou o celular e revisitou as mensagens da conversa que tinha tido com os outros pais. Cada relato compartilhado parecia agora um tijolo a mais na construção da verdade que ela tanto buscava. Precisava dessa conversa. Era como se um fio invisível a conectasse ao advogado, e através dela a Lucas. Finalmente o telefone tocou. A voz de Carlos, o advogado, soou do outro lado, firme e clara como um farol em meio à tempestade. Ana, obrigada por atender rapidamente. Eu tenho informações sobre a acusação que Lucas enfrenta. Ana respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções. Carlos, o que você descobriu? É sobre as mensagens? Sim. Recebi uma nova evidência que pode mudar tudo, ele disse, pausando para dar um peso àquelas palavras. Você se lembrou do argumento que levei à audiência inicial? Algo não estava certo. A testemunha que fez a acusação não apenas estava mal informada, mas aparentemente havia um motivo por trás de suas palavras. Ana sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Motivo? O que você quer dizer com isso? Houve um desentendimento entre ela e Lucas, mas isso não é tudo. Descobri que ela tem um histórico de problemas com outros alunos e, mais importante, parece que está tentando desviar a atenção de seus próprios erros. O foco estava em Lucas porque ele é uma criança popular. A raiva ferveu dentro de Ana. Como alguém poderia arruinar a vida de outra pessoa para encobrir suas falhas? E o que precisamos fazer? Ana perguntou, determinada. Vamos precisar reunir provas concretas para desmantelar essa acusação. Precisamos de uma aliança com os outros pais. E eu pensei que você pudesse falar com algumas mães do grupo que se reuniu no parque. Algumas dessas mulheres têm crianças que conhecem bem a situação. Ela sentiu uma onda de esperança. Sim, claro. Pode contar com elas. Vamos unir forças. Ao desligar, Ana sentiu que finalmente havia encontrado o caminho. A coletividade que estava construindo se tornava uma força impressionante, uma rede de apoio que poderia fazer a diferença. Contudo, havia um temor latente. E se houvesse mais a descobrir? Mais tarde, no parque, Ana se reuniu com Maria e Lúcia. Suas expressões falavam por si. Elas estavam prontas para enfrentar qualquer coisa. Ana desabafou sobre os novos desenvolvimentos, e a determinação entre elas só crescia. Precisamos de nomes, datas, qualquer coisa que possa ajudar Lucas. Se houver mais vítimas que venham à luz, disse Lúcia, empoderada pelas últimas revelações. A conversa seguiu, com cada mãe apresentando planos e ideias. A energia na reunião era contagiante, mas havia um subtexto de preocupação. O que mais poderiam descobrir sobre a verdadeira história? Ao final do encontro, Ana estava exausta, mas satisfeita. O compromisso das mães a inspirava. Entre risos e promessas, sentiu que ninguém mais estava sozinha nesta luta. Eram quase 22 horas quando o celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Carlos. Encontramos mais algo relevante. Precisamos nos encontrar urgentemente. E há algo mais. Você não vai acreditar no que descobrimos. O coração dela disparou. O que poderia ser tão chocante? O que mais estaria escondido nas sombras? Ana olhou para a foto de Lucas antes de fechar os olhos, determinada. A batalha estava apenas no início, mas a verdade nunca esteve tão próxima. O que mais a aguardava? Ana acordou no dia seguinte com uma sensação de pressentimento. A mensagem da noite anterior a perseguia como uma sombra que não a deixava em paz. Sua mente estava um turbilhão entre preocupações e expectativas. A decisão de encontrar Carlos parecia cada vez mais crucial, e a urgência em suas palavras a deixava inquieta. Com algumas horas até o encontro, ela decidiu se ocupar. Pegou a mochila de Lucas e começou a organizar suas coisas. Cada objeto parecia carregar lembranças, desde os cadernos repletos de rabiscos coloridos até os jogos de tabuleiro que eles costumavam jogar juntos nas noites de fim de semana.
Aquela organização era mais um ato instintivo de esperança do que uma atividade prática. Ela precisava se preparar para um futuro onde a inocência de seu filho poderia triunfar. No caminho para o escritório de Carlos, Ana fez questão de buscar ar fresco. As árvores balançavam suavemente com a brisa, mas cada folha que caía parecia um símbolo da fragilidade de seu mundo. O encontro com o advogado não poderia ser apenas mais um momento. Era a chance de desmantelar a teia de mentiras tecidas ao redor de Lucas. Ao entrar no escritório, Carlos estava concentrado, olhando para documentos espalhados pela mesa. Sua expressão era grave, e Ana sentiu um frio na barriga ao vê-lo. Ele levantou a cabeça e seus olhos se cruzaram. Era um olhar que comunicava urgência e confiança. Obrigada por vir tão rápido, Ana, ele começou, gesticulando para que ela se sentasse. O que descobrimos pode ser um divisor de águas. Ana sentou-se na ponta da cadeira, alerta e atenta. Do que se trata? Você mencionou algo na mensagem que mudaria tudo. Carlos respirou fundo, como se estivesse pesando cada palavra. Recebemos um vídeo da escola, das câmeras de segurança do dia em que a acusação ocorreu. Ele mostra a interação entre Lucas e a testemunha. O que está registrado pode ser crucial. O coração dela acelerou. Você está falando a sério? O que o vídeo revela? Lucas não estava sozinho. Ele foi abordado por outros alunos, e a imagem deixa claro que a suposta agressão nunca ocorreu. Na verdade, parece que Lucas estava tentando acalmar a situação, enquanto a outra criança estava claramente alterada. Ana sentiu uma onda de esperança, mas a ansiedade ainda a dominava. E a testemunha? Como ela vai reagir a isso? Aquelas imagens poderão virar o jogo, disse Carlos com um brilho nos olhos. Precisamos apresentar isso imediatamente na próxima audiência. Também estaremos levantando depoimentos de outras crianças que estavam presentes para reforçar a narrativa. A mente de Ana começou a traçar estratégias. E se a mãe da testemunha tentar barrar isso? Ela pode tentar manipular o que vi. Temos que ser cuidadosos. Concordo. Temos que agir rápido, mas com cautela, Carlos respondeu, já anotando detalhes em um bloco. Essa é uma corrida contra o tempo. O clima de esperança que se instalava junto à preocupação reverberava por todo o escritório. A cada nova decisão, Ana sentia que estava se armando de coragem. Havia um renascimento de força dentro dela, uma sensação de que estavam invadindo o campo da batalha onde, por muito tempo, Lucas havia sido um refém. Mas, na profundidade de seus pensamentos, uma pergunta ecoava: e se eles tentassem dar a volta por cima? O passado, com suas traições e enganos, não estava tão longe. Enquanto Ana saía do escritório, com o coração pesado porém esperançoso, uma mensagem piscou em seu celular. Precisamos conversar. Importante. É sobre a testemunha. Era de um número desconhecido. O que aquele novo contato poderia significar? Ana parou por um instante, sentindo uma adrenalina percorrer seu corpo. A verdade ainda poderia se revelar mais complexa do que imaginava. O que mais estava por vir diante dela? Ana não sabia o que pensar enquanto encarava o celular, o coração acelerando com a possibilidade de um desdobramento inesperado. O que aquela mensagem significava? Precisamos conversar soava mais como uma sentença do que um convite. O número desconhecido pairava na tela como um mistério que exigia resposta. Mas antes de qualquer coisa, ela precisava entender o que estava em jogo. Olhou ao redor, a calçada estava repleta de pessoas apressadas, cada uma com suas próprias histórias e lutas. O peso nos ombros de Ana parecia maior do que o habitual. Era como se estivesse carregando o mundo ao seu redor. Respirou fundo e decidiu que não poderia deixar o medo dominar. Estava lutando pelo seu filho, e não havia espaço para hesitações. Com uma rapidez inesperada, Ana abriu o aplicativo de mensagens e digitou uma resposta curta, mas direta: "Quem é você?" e enviou. O tempo parecia passar lentamente enquanto esperava por uma resposta. Por um breve momento considerou voltar ao escritório de Carlos, mas a curiosidade a mantinha presa ali. Cada segundo que passava era como um puxão na correnteza de seus pensamentos. Finalmente o celular vibrou. Foi rápido como um raio em meio à tempestade. É Clara, mãe da testemunha. Vi o vídeo e preciso falar. O que aconteceu não era o que pensávamos. Aquilo a deixou em choque. Clara? A mulher que havia atacado Lucas com acusações destrutivas? Agora ela dizia que o vídeo mostrava algo diferente? O que isso poderia significar? Anos de amizade e confiança poderiam ter se perdido em meio a uma mentira? Ana sentiu um misto de raiva e uma estranha sensação de alívio. Havia uma possibilidade de que a verdade pudesse ser mais complexa, de que o mundo dela não fosse tão preto no branco. Mas por que Clara teria decidido entrar em contato agora?
As perguntas estavam se multiplicando em sua mente, cada uma mais angustiante que a anterior. Vamos nos encontrar? Ana respondeu rapidamente, determinada a entender o que havia mudado. O lugar escolhido foi um café próximo, que nunca fora o preferido delas, mas agora parecia ser o único local onde poderiam conversar sem serem interrompidas. Em questão de minutos, Ana se viu a caminho, cada passo carregando uma mistura de desconfiança e esperança. Quando chegou, Clara já estava lá, sentada com um olhar perdido. O coração de Ana disparou ao ver a mulher à mesa. Clara parecia uma sombra de si mesma, o semblante marcado pela culpa, ou seria arrependimento? Ana hesitou na entrada, mas a necessidade de entender a verdade sobre Lucas a impulsionou para dentro. Oi, Ana. Clara começou, a voz falhando. Por que você me chamou? Ana respondeu sem rodeios. O que você sabe sobre o vídeo? Clara respirou fundo, os olhos se umedecendo. Eu vi, Ana. E o que está ali pode mudar tudo. Lucas, ele foi um herói e não um vilão. E eu queria te pedir desculpas. Não era para ser assim. O espírito de luta que havia renascido em Ana começou a se esvair com o peso das palavras de Clara. Uma mistura de gratidão e raiva ferveu dentro dela. Como alguém poderia provocar tanto sofrimento e agora parecer tão arrependido? Mas a urgência daquele momento precisava ser priorizada. Se o que você diz é verdade, precisamos contar isso ao Carlos. Temos que mostrar que Lucas não é culpado, Ana disse, sentindo a determinação se fortalecer novamente. Mas a mais Clara hesitou. Tem algo que você precisa saber sobre as motivações por trás das acusações. Ana franziu o senho, seu instinto gritando sobre o que mais poderia estar escondido. O passado parecia estar tão entrelaçado no presente, e aquelas novas informações poderiam vir à tona em qualquer momento. Do que você está falando? Ana indagou, a ansiedade crescendo em seu peito. Clara olhou ao redor, como se quisesse se certificar de que ninguém estava ouvindo. O que vou te contar pode mudar tudo novamente. Uma verdade que eu tenho guardado, e que pode ser arriscado demais, mas não posso ficar em silêncio. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que aquela mulher estava prestes a revelar poderia ser a chave para libertar Lucas, ou sua sentença de morte. Assim que Clara começou a falar, Ana percebeu que a escalada de eventos estava apenas começando. Como uma bola de neve, tudo se acumulava, e ela estava prestes a conhecer a verdade sobre o que acontecerá no dia fatídico. O olhar de Clara era grave, e Ana sentia uma pressão crescente no peito. O café ao redor agora parecia um borrão. As conversas baixas e o aroma de café recém-passado murchavam quando a tensão apertava. Ana, tem algo que você não sabe, começou Clara, a voz mais firme que antes. Eu não sabia que o Lucas estava envolvido na defesa da minha filha. Quando eu soube, tudo mudou. Ana encarou perdida. O que isso tem a ver com as acusações? Por que você não me contou antes? A sensação de traição espinhava sua pele, uma dor familiar que a fazia querer se afastar daquela mesa e nunca olhar para trás. Porque eu estava com medo, Clara sussurrou, os olhos arregalados de pavor. O vídeo nele parece que Lucas estava tentando proteger minha filha. Mas na época, quando vi o que aconteceu, a raiva, ela me cegou. Eu só pensava em defender minha filha. Qual mãe não faria isso? Eu me deixei levar e acabei arruinando a vida dele. Ele sempre foi o herói, e eu a vilã da história. Ana engoliu em seco. As palavras de Clara eram uma lâmina afiada cortando suas emoções. Uma parte dela queria acreditar, queria sentir alívio, mas o peso do passado não desapareceria tão facilmente. E se você estava errada, por que não se manifestou antes? A voz de Ana tremia, mas ela não queria desistir. Havia algo mais, uma interrogação no ar que a fazia questionar tudo. Eu soube que Lucas foi ameaçado. Muita coisa pode acontecer quando se trata de proteção, mas eu era simplesmente uma mãe desesperada. Depois do que eu vi no vídeo, a culpa me consumiu, e eu não sabia como consertar, então eu me calei. Eu não podia arriscar a segurança da minha filha. Ana se sentiu rodar. Tudo estava se tornando um labirinto difícil de navegar. A ideia de Lucas como um protetor em vez de um vilão era um facho de luz, mas também revelava a complexidade que ela nunca quis enfrentar. Você precisa falar com Carlos. Dizer isso a ele. Precisamos reunir as provas e eliminar essas falsas acusações, Ana insistiu, sua voz ainda a tremer. Só que tem mais uma coisa. Clara hesitou de novo, seu olhar fugindo para a janela, como se esperasse que as palavras voassem pelas ruas movimentadas. O que pode ser pior do que isso? Ana sentiu a frustração borbulhar. A paciência se esgotava. Clara finalmente olhou nos olhos de Ana. Fui procurada por alguém que não gostaria de ser conhecida. Essa pessoa me ofereceu um acordo para me silenciar, algo à base de ameaças comuns.
Lucas estava sendo usado, e eu não percebi até agora. Um calafrio passou pela espinha de Ana. Então, ele não é o único ameaçado. Você está dizendo que alguém está por trás disso tudo? Clara assentiu, a expressão dela era a mistura de um medo palpável e a solidão do arrependimento. E eu só percebi isso porque fui ameaçada também. Agora preciso de você. Nós precisamos nos unir para proteger nossas crianças. Ana fechou os olhos, tentava processar a avalanche de informação. O mundo parecia desmoronar enquanto tudo se encaixava. Uma dança de traições, medos e a necessidade de proteger os filhos. Ela poderia enfrentar essa tempestade, mas como? Então, o que a gente faz agora? A dúvida invadia a mente de Ana. Clara respirou fundo, a determinação começando a brilhar. Vamos confrontar quem está por trás disso, mas não podemos fazer isso sozinhas. Precisamos de aliados, de provas concretas. Você confia em mim, Ana? O silêncio raspou o ar como um grito abafado. Ana precisava de coragem para dar um passo à frente. Mas quem estava com ela? E quem poderia ser o próximo a cair nesse jogo? A conversa ainda não estava terminada. Havia algo no ar, um eco sombrio de que a verdade poderia ser ainda mais perigosa do que uma mentira. Eu preciso pensar. Ela respondeu, enquanto um novo pânico começava a se instalar. O que mais Clara não contava? A verdade estava ao alcance, mas a próxima revelação estava prestes a mudar tudo novamente. E Ana não tinha ideia do que a aguardava nas sombras. Ana saiu do café com a mente em turbilhão. Cada palavra de Clara ecoava dentro dela, como se um tambor estivesse batendo sem parar. As ruas da cidade pareciam ter tomado cores diferentes, mais vibrantes e mais sombrias ao mesmo tempo. O céu cinzento refletia a confusão que se instalou em seu coração. Não era apenas a história de Lucas que estava em jogo, era a vida da filha de Clara, a vida deles como pais, tudo estava entrelaçado por fios de medo e incerteza. Precisamos ser inteligentes, ela sussurrou para si mesma enquanto caminhava. Com sua mente acelerada, Ana pensou em quem poderiam confiar. Carlos, o advogado que sempre esteve ao lado dela, era um aliado. Mas havia algo mais que precisava descobrir. Ela precisava entender o que realmente estava por trás de todas aquelas ameaças. Uma urgência nova queimava dentro de Ana. Se Clara tinha se calado por medo, então talvez ela também tivesse que enfrentar seus próprios demônios. Ela não poderia mais se refugiar em seu mundo pequeno e seguro. As crianças envolvidas não eram apenas figuras distantes. Eram suas, precisando de proteção e verdade. Ana decidiu ligar para Carlos. Assim que a ligação foi atendida, sua voz saiu carregada de determinação. Carlos, precisamos nos encontrar. É sobre o Lucas. Tem coisas que você precisa saber. A voz do advogado soou confusa, mas Ana não demorou em explicar que tudo mudará. Ela precisava que ele estivesse preparado para o que quer que estivesse por vir. Encontro marcado, ela não teve tempo para perder. Estava prestes a descobrir qual era a real extensão do que estava acontecendo. Carlos era uma peça-chave nessa história, e pela primeira vez, Ana se sentia forte o suficiente para enfrentar o que quer que viesse a seguir. No caminho, seu pensamento se dividia entre a necessidade de proteger Lucas e a pressão para desmascarar as ameaças que Clara tinha mencionado. O que ela realmente sabia? Como poderiam ter passado por cima de tudo isso sem perceber? O peso das escolhas se tornava quase palpável, como uma sombra que a seguia. Chegando ao escritório de Carlos, Ana sentiu o coração disparar. O ambiente era frio, iluminado apenas pelas luzes fluorescentes que zumbiam como insetos incansáveis. À sua frente, Carlos a aguardava com uma expressão de expectativa. Ela viu em seu rosto a preocupação, mas também a vontade de resolver aquela situação crítica. Ana, o que está acontecendo? Ele perguntou, fechando a porta atrás dela. Você sabe o que a Clara disse sobre Lucas? Ana começou, sua voz tremia levemente. Sim, mas ainda não sei como isso se conecta com tudo que temos enfrentado. Carlos olhou atentamente, como se tentasse ver através dela. Ela me contou sobre as ameaças que recebeu. E eu preciso que você me ajude a descobrir quem está por trás disso tudo. Lucas não é o vilão que pensávamos. Eu sinto isso. A paixão em suas palavras começou a incendiar uma esperança tímida. Mas também havia o temor de que aquele labirinto poderia se desdobrar em algo mais complicado. Carlos juntou as mãos, pensativo. Se houver alguém manipulando tudo, nós precisamos levar isso a sério. Senão as vidas podem estar em jogo. Ana sentiu um arrepio. Ela sabia que estavam adentrando um território perigoso, onde cada passo poderia levar a revelações ainda mais sombrias. Mas o que mais a preocupava eram as vidas de suas crianças, a inocência que poderia ser desfeita em uma única jogada. Tem algo mais que você precisa saber?
Carlos perguntou, sua expressão se tornando mais grave. A pergunta pairou no ar, pesada e inevitável. Ana hesitou. O que mais poderia revelar? O medo de não dizer tudo a Carlos quase a paralisou. Mas a realidade a sacudiu de volta. Se existissem mais segredos enterrados, isso poderia pesar na balança e não apenas contra Lucas. Ela respirou fundo, olhando profundamente nos olhos de Carlos, e decidiu se abrir. Era hora de enfrentar a verdade, não importa quão aterradora fosse. Sim, e você não vai acreditar no que vem a seguir, mas o que ela revelaria poderia mudar tudo novamente. E Ana estava prestes a descobrir que a verdade estava mais próxima do que imaginava, e mais perigosa do que nunca. A tensão pairava no ar, espessa como nevoeiro que avançava pelas ruas. Ana sentiu seu coração acelerar à medida que Carlos a fitava, um misto de expectativa e apreensão. O silêncio entre eles parecia ensurdecedor, enquanto ela se preparava para a revelação que poderia desmoronar toda a sua vida. Carlos, a verdade sobre Lucas é mais do que apenas uma história de ameaças. Eu descobri algo que me faz questionar tudo. Ana sentia a saliva seca na garganta. Cada palavra era como um punhal amolado, pronta para cortar as amarras da sua própria proteção. Do que você está falando? Carlos insistiu, sua expressão se tornando mais intensa. Ele já havia visto o lado sombrio da justiça e não queria que Ana se envolvesse mais do que precisava. Mas era tarde demais. Clara me contou sobre um grupo que se reúne nas sombras. Eles manipulam Carlos. E Lucas, ele está no meio disso tudo. As palavras explodiram e Ana, em um ímpeto de coragem, falou sem mais hesitar. E eu soube que isso vai muito além do que imaginávamos. Tem a ver com o passado de Clara. O que ela não contou a ninguém. Carlos franziu o senho, absorvendo a enormidade da confissão. Se isso é verdade, então precisamos nos mover rápido. Este grupo ele já pode estar observando. O pânico cresceu na garganta de Ana, como uma bola de futebol inflada que ela lutava para não deixar escapar. Eu não quero que Lucas seja o próximo alvo. Precisamos proteger não só ele, mas a filha de Clara também. Se Clara tem mais segredos, isso pode nos colocar em perigo. As palavras de Ana ecoaram nas paredes do escritório. Ela finalmente estava se permitindo sentir a urgência da situação, a responsabilidade que vinha com o amor que tinha por Lucas. Se antes hesitava em agir, agora estava decidida a abrir as portas para o desconhecido. Podemos começar investigando Clara. Quem mais poderia saber sobre esse grupo? Carlos começou a mover-se, pegando notas e um bloco de papel. Precisamos das informações dela, e rápido. Ana sentiu a adrenalina correndo em suas veias. A ideia de encarar Clara novamente a deixava nervosa, mas também intrigada. Como Clara poderia esconder algo tão significativo? A mulher que ela considerava uma amiga ainda era um mistério. A sede de justiça pulsava forte dentro de Ana. Vou atrás dela. Preciso entender como tudo isso começou, e talvez possa convencê-la a se abrir. Carlos a olhou, percebendo a determinação que transparecia em seu rosto. Cuidado, Ana. Se isso é sério como você diz, Clara pode não reagir bem. Mas eu confio em você. Isso pode ser a chave para tudo. Ana sorriu levemente, sentindo-se encorajada. Esse era um passo adiante. Um passo em direção à verdade, mesmo que essa verdade pudesse ferir. Enquanto se dirigia para a porta, a expectativa invadia, mas também o medo. Se tudo fosse real, o que mais estaria à espreita? Ao deixar o escritório, Ana sentiu as cores da cidade mais vivas, como se a vida tivesse tirado a poeira da monotonia. Mas havia uma sombra pairando sobre tudo, cúmplice do que ela estava prestes a descobrir. Sair de sua zona de conforto significava confrontar não apenas Clara, mas também seus próprios medos e incertezas. E até que ponto estaria disposta a ir por Lucas? Naquelas ruas conhecidas havia uma sensação palpável de que algo estava prestes a mudar. O destino aguardava por ela na esquina, e Ana se questionava, e se a verdade for ainda mais aterradora do que eu imagino? Com o coração acelerado, ela se lançou na direção de Clara. Uma nova jornada começava, e os riscos pareciam crescer a cada passo. Mas na sua mente, uma pergunta ressoava latente e inquietante. O que aconteceria se Clara se recuasse? E quando Ana se deparasse com o abismo, qual seria a escolha final? Ana chegou à casa de Clara determinada, mas com o coração pesado. A queixa dela ressoava em seus ouvidos, algo que já estava além de uma luta pessoal. Estava prestes a encarar a mulher que por um momento parecia ser a causa do caos na vida de Lucas, mas que agora poderia ser a chave para a verdade. Com um último suspiro profundo, ela bateu na porta. O silêncio foi quebrado por passos apressados, e quando Clara abriu, Ana a viu mais pálida do que nunca.
O olhar da mulher denunciava abatimento, mas havia algo de resoluto em sua expressão. Oi, Ana, disse ela, engolindo em seco. O que você já sabe sobre esse grupo que você mencionou? Ana perguntou, assim que entrou. As paredes da casa pareciam testemunhas silenciosas da tensão crescente. Clara hesitou. A verdade é que existem pessoas que manipulam informações, que jogam com os medos dos pais. Eu nunca deveria ter me metido nisso, mas quando percebi, já era tarde demais. Ana a observou, notando os traços de desespero em seu rosto. Se você quiser salvar Lucas e sua filha, precisa compartilhar tudo. Cada detalhe importa. Clara sentiu lentamente, lágrimas nos olhos. Eu estava com medo de que se eu revelasse o que sabia, colocaria todos em perigo. Mas você precisa entender, Ana. Lucas é um herói, não um criminoso. Ele estava tentando proteger minha filha. Eu só não consegui ver isso na hora. Ana sentiu uma onda de esperança se misturar à confusão. Por que você não contou antes? Por que deixaram Lucas sofrer? O medo me cegou, Clara soluçou. Eu me deixei levar pela ideia de defendê-la a qualquer custo. Mas agora, eu vejo que fiz um erro terrível. Precisamos nos unir, Clara. Temos que confrontar esse grupo. Se eles estão manipulando as circunstâncias, isso pode ser um golpe baixo ainda maior contra Lucas, insistiu Ana, determinada. Clara concordou. Eu vou te contar tudo o que sei sobre eles, mas precisamos fazer isso com cuidado. Eles são perigosos e têm uma maneira de se esconder entre as sombras. As duas mulheres se sentaram à mesa e Clara começou a descrever um mundo obscuro, onde rumores e segredos eram armas afiadas. Gritando palavras, Clara revelou que o grupo tentava minar a credibilidade de mães como Ana, que lutavam por seus filhos. A conexão tinha raízes profundas, entrelaçadas em rivalidades e desconfiança. Ana sentiu o estômago revirar. Aquela realidade não apenas envolvia Lucas, mas outras crianças. Olhando pela janela, via o sol se pôr, manchando o céu de laranja, como se o dia estivesse se despindo de suas cores para guardar um segredo sombrio. Se não pararmos isso, outras vidas podem ser arruinadas, disse Ana, sentindo o peso das palavras. Quando terminaram de decifrar a teia de mentiras e mal-entendidos, Ana teve certeza de que estavam mais juntas do que nunca. Vamos nos unir com outras mães. Precisamos de uma comunidade forte e unida que não tenha medo da verdade. Clara assentiu com firmeza. Vamos construir um exército. A mudança começa aqui. Nas semanas seguintes, Ana e Clara trabalharam incansavelmente. Mobilizaram mães do parque, organizaram reuniões, levantaram vozes. Cada uma delas trazia sua história, cada palavra era um passo em direção à luz. A verdade começou a se espalhar como um incêndio em campo seco, e a determinação delas contagiou toda a comunidade. Finalmente, o dia do julgamento chegou. A sala estava repleta de sussurros nervosos, mas Ana sentia a força do apoio ao seu lado. As provas foram apresentadas, incluindo vídeos e testemunhos que desmascarariam a farsa. O ambiente estava eletrificado, e Ana sentia cada batida de seu coração, determinado a ver seu filho livre novamente. Quando a sentença foi anunciada, um silêncio reverberante dominou o espaço. Lucas foi considerado inocente e Ana quase desabou. As lágrimas escorriam pelo rosto e ao olhar para seu filho, ele sorriu, um sorriso que iluminava toda a sala. O peso nas costas parecia derreter como a primavera sobre a neve. Ela se dirigiu à saída, sua mão entrelaçada com a de Lucas. Nós conseguimos, filho, disse. Ela com um sorriso que dizia tudo. Ana percebeu que a luta não era apenas por Lucas ou por Clara, mas por um laço maior entre todas as mães e seus filhos. Aquilo que parecia ser uma tragédia se transformou em uma nova vida, uma nova comunidade. E ao sair, ao lado da filha de Clara e outras mães, Ana sabia que sua voz e a comunidade dela seriam sempre mais fortes do que qualquer mentira. O amor e a solidariedade delas venceriam qualquer tempestade. Elas eram luz em meio à escuridão. Agora, é a sua vez de agir. Inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Deixe um like agora para fortalecer o algoritmo e mostrar essa transformação a mais pessoas. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa mudança.